paz do Senhor Jesus. Este é o programa da Igreja Cristã Maranata, Identidade e Propósito. Nós falamos aqui dos nossos estúdios na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. E comigo aqui no estúdio, a presença do nosso pastor Orlando Capuzzo. A paz do Senhor, pastor Orlando. A paz do Senhor, pastor Fabiano, e também a todos que nos assistem. Amém. E hoje também uma presença muito especial da nossa irmã Mônica Capuzzo. Aqui é um cumprimento com a paz do Senhor e peço para a irmã Mônica se apresentar àqueles que nos assistem. A paz do Senhor Jesus, pastor Fabiano. A paz do Senhor Jesus, pastor Orlando. A paz do Senhor Jesus, todos que nos assistem. Meu nome é Mônica Capuzzo. Eu sou formada em Administração em Comércio Exterior e também atuo na consultoria de imagem. Eu costumo falar que eu ensino mulheres a expressarem a sua identidade através do vestir. Muito bem, seja muito bem-vinda, irmã Mônica. Obrigada. E o tema do nosso programa de hoje é a imagem do servo do Senhor, o seu testemunho através da vestimenta. E o texto bíblico que nós preparamos para esse momento, que é a base desse assunto, está em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, a parte A desse versículo, a primeira parte, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós vemos aqui nesse texto a formação do homem, onde o Criador, Deus Pai, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, nós podemos aqui já entender que o homem ele é criado e ele traz consigo a essência do Criador, do Pai. Não apenas no seu interior, que é o essencial, mas podemos entender também na forma de se apresentar, não é isso mesmo? E diante disso, irmã Mônica, eu gostaria de fazer uma pergunta, já iniciando aqui nosso tema. O que a nossa aparência, o que a nossa aparência comunica antes mesmo até de nós falarmos? A nossa aparência, ela sempre comunica. Eu costumo dizer que a nossa vestimenta, ela é um conjunto de símbolos. E esses símbolos, eles comunicam alguma coisa. Então, quando a gente fala a roupa é neutra, a vestimenta é neutra, isso não é verdadeiro, isso não existe. Então, ela sempre tem uma mensagem. Mas nós devemos saber, ter conhecimento que a roupa, a vestimenta, ela não comunica uma mensagem isoladamente. Existem vários fatores que contribuem para essa mensagem. Então, a gente já começa aí, a imagem e semelhança. Nós falamos a imagem, que você falou o texto, a imagem do Senhor. Não somente a aparência, Nós vestimos uma aparência, nós vestimos um comportamento e nós vestimos uma comunicação. Então, a palavra de Deus fala lá em João 8,15, vós julgueis segundo a carne, eu a ninguém julgo. Então, o Senhor, ele não julga, mas nós todos julgamos e somos julgados. Então, a nossa vestimenta, ela funciona com esses elementos. Lembrando que a vestimenta, ela não está num cabide. Ela não anda sozinha. A nossa vestimenta, ela veste uma identidade. No nosso caso, ela veste uma identidade cristã. Ela veste a nossa personalidade, ela veste o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar. Então, são vários fatores. E tem mais. Essa questão de falar que nós vestimos uma aparência, nós vestimos muito além disso, justamente porque a roupa, ela não anda sozinha. Então, quando a gente pensa em vestimenta como imagem, a gente tem que pensar que é uma linguagem. Nós estamos falando para o mundo sobre nós e a nossa roupa ela está vestindo
uma pessoa, vestindo uma identidade, vestindo uma personalidade. Não tem como separar. Então, por isso, nós somos sim, né? A aparência, ela fala sim, ela responde sim. Então, é preciso estar alinhado o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, a nossa personalidade. E a roupa, só a aparência também, ela não é sozinha, separada. Nós temos que pensar que nós temos um rosto, e o nosso rosto fala, né? A nossa expressão fala, nós olhamos no olho, nós não vemos, fingimos que não vemos, nós cumprimentamos, nós somos simpáticos ou nós somos sérios. Então, quando a gente estuda a imagem, a gente fala que nós somos mais que aquilo que nós pensamos de nós. Nós também somos aquela forma que nós somos percebidos. Aí a gente já entra no testemunho. Porque a imagem não é sobre mim, mas sobre uma percepção, sobre quem eu sou e sobre quem me percebe. Como é que o outro está me percebendo? Então, tudo isso faz parte da imagem. Então, não tem como separar. A aparência, ela não é neutra, ela responde e fala sobre nós. Então, é preciso que a gente tenha uma coerência com o nosso falar, com o nosso vestir, com o nosso comportamento, com a nossa linguagem facial, porque aquela história que fala que a impressão, as primeiras impressões, há estudos que falam sobre isso, ela não acontece nos primeiros minutos ou segundos, são milissegundos, é muito menos que segundo. Então, antes de você abrir a boca, a pessoa já falou ou ela já pensou sobre você, sobre o que você faz, a sua profissão, se você é casado, se você é solteiro, ela já julgou. Já está tudo formado. Muito bem. A irmã Mônica mencionou sobre o processo do julgamento do cérebro, né? E aqui aproveitar a presença do pastor Orlando. Pastor Orlando, explica um pouco sobre esse processo de julgamento do cérebro para nós. Dentro do propósito, nós sempre enfatizamos isso, né? Dentro do propósito do programa, que fala sobre identidade e propósito, esse tema ele é muito relevante. E relevante pelo fato de uma sociedade que a gente tem visto e que muitas vezes entra com uma forma muito distorcida, né? Eu não vou entrar nesses detalhes. Nesse programa pode ser que nós tenhamos outros. Mas o tema ele é muito relevante e nós, como servos do Senhor, nós precisamos tomar muito cuidado com a forma como nós comunicamos através da vestimenta. A respeito do julgamento, trazendo para o âmbito da neurociência, né, que é um viés que nós nos propomos a trazer aqui para aqueles que nos assistem, a palavra quando diz assim, para que nós não julguemos, para não sermos julgados, quando você vai no original ali, o julgar, no original tem um sentido muito mais amplo do que aquele que nós, dentro da nossa etimologia da língua portuguesa, nós estamos acostumados, até culturalmente, né? Ele vai muito além, é você não ser juiz do seu irmão. Esse é o detalhe. Por quê? Porque todos nós julgamos. Todos nós julgamos. Faz parte do nosso processo. Nós temos dentro do nosso do cérebro, nós temos uma região chamada centro do julgamento. Você tem o centro do eu, o centro do sentimento, o centro da criatividade, são regiões corticais do cérebro. Então, nós temos vamos dizer dessa forma, essa estrutura fisiológica que julga. Você pega uma comida, você olha para ela, ela está estragada. E o que te levou a essa conclusão, que ela está estragada? Dentro dos sistemas sensoriais que você utilizou, às vezes o olfato, o visual, aquilo dentro de uma sinapse neural, você sabe que está estragada, está azeda, eu não vou comer, eu julguei. Então, nós julgamos. Eu trouxe uma imagem aqui, nós vamos projetar, que ela mostra essa região cortical,
onde está situado ali o que nós chamamos de centro do julgamento, né? É uma região e ela está conectada ali com a região chamada córtex pré-frontal, que é aquela que toma a decisão. Então, em tudo que nós vamos fazer, o processo de você julgar certo ou errado, né? Eu lembrei daquele texto dos irmãos de Bereia, que eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque o que eles faziam, de certa forma? Eles conferiam na palavra e diante dessa conferência havia o quê? Uma tomada de decisão que nós podemos utilizar o nome como julgamento. Nós vamos ver aqui a imagem que vai ser projetada. Então, está aqui. Ó. Nós temos o encéfalo com a visão medial e tem essa região chamada córtex orbitofrontal, que está em vermelho, juntamente com esse que é o córtex cingulado anterior, o CCE. E eles fazem uma projeção para o córtex pré-frontal. Então, porque o córtex pré-frontal é que vai fazer esse julgamento. Então, quando as pessoas falam assim, mas você não pode julgar, nós julgamos o tempo todo. Agora tem que entender, quando a palavra ela cita esse versículo, para nós não julgarmos, para não sermos julgados, é com um sentido muito mais amplo da palavra. Até para você saber se algo é santo ou profano, passou por julgamento. Perfeitamente. Uma outra pergunta para a irmã Mônica. O meu testemunho, né, a intenção como eu quero me apresentar, ela está de acordo com a forma como eu me apresento na sociedade, irmã Mônica? Sim, eu sempre costumo falar que a nossa vestimenta, ela comunica sobre um testemunho. Então, a gente sempre tem que lembrar de um fator que é muito importante quando nós falamos de imagem, que é a coerência, o alinhamento. Então, muitas vezes eu falo palavras que agradam, mas eu não tenho uma postura de acordo com aquilo que eu falo. Então, é preciso ter esse alinhamento para que a gente dê aí um bom testemunho, né? Para a forma que eu me apresento, passar essa verdade. Porque nós temos que pensar que quando nós vestimos uma identidade, nós não vestimos apenas uma roupa. Nós vestimos muito além disso. No nosso caso, por exemplo, trazendo para a nossa vida espiritual, nós não vestimos uma religião, nós vestimos uma nova forma de vida. Então, o nosso falar, nós não falamos de acordo com que as pessoas, a moda, a tendência exige da gente. Nós somos templo do Espírito Santo. A prioridade para nós, na nossa vestimenta, é demonstrar, é dar um testemunho do Senhor Jesus. Então, é preciso ter esse alinhamento, um equilíbrio em tudo que a gente faz. Né? Não só na nossa vestimenta, porque imagina, eu falo, eu dou um bom testemunho, mas a minha roupa não está alinhada com aquilo que eu estou falando. Então, eu costumo sempre falar assim, vamos fazer exercícios. Nada melhor do que a gente ir para a frente do espelho e ver. Eu estou comunicando Jesus, eu estou demonstrando a serva que eu quero. Né? A minha intenção de imagem não é a intenção de imagem que os outros querem de mim. A minha intenção de imagem demonstra o Senhor Jesus. Perfeito. Muito bem. Pastor Orlando? Eu me lembrei, ouvindo a irmã Mônica, eu me lembrei daquele texto que está lá em Mateus 9, 16, 17, que diz assim, ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhantemente remendo rompe a veste e faz-se maior rotura. Ninguém deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Pelo fato de você, que foi muito bem colocado pela irmã, você entender o que é uma nova forma de vida. E você precisa comunicar isso.
a roupa, a vestimenta, o linguajar, os hábitos, as atitudes, elas formam, né, um grupo de elementos que comunica para as pessoas que estão ao seu redor que você realmente tem uma nova forma de vida. Interessante que o texto ele fala de pano, né, de veste, mas ali é o quê? É o exterior. Ele traz um exemplo daquilo que é exterior e daquilo que é interior. O vinho, dentro do odre, é uma ação interior. Então, aquilo que está dentro, ele precisa se reverberar para o que está fora. E nós não podemos simplesmente fazer um remendo, mas é uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento passa pelo tema, né, pela presença da irmã Mônica, trazendo a importância da sobriedade no vestir, de uma mudança de comportamento e expressada na forma de se vestir. Então, eu me lembrei desse texto, porque ele fala de uma mudança completa, de uma forma completa de preservar o Espírito Santo em nós. Porque se você fizer só o remendo, ou você usar a velha carcaça, o vinho vai derramar, a veste, que é uma identidade, ela também não vai, ela vai rasgar e não vai ter nenhuma utilidade, ela perde ali o seu efeito, ou seja, o Espírito Santo vai embora. Importante entender o novo nascimento. Isso aí. E aí o exemplo do vinho no odre é o Espírito Santo na nossa vida. E aí ele molda a nossa vida, né? Ele faz com que haja uma mudança interior, e é de dentro para fora. Louvado seja Deus por isso. Vamos continuar aqui, irmã Mônica. Eu estou me vestindo para expressar a minha identidade ou apenas para seguir uma aprovação, uma tendência, né, e comparação? As pessoas têm alguns comportamentos assim, não é mesmo? O que a irmã pode falar a respeito? Dentro disso que o pastor já fechou aí muito bem, é importante a gente sempre lembrar que a nossa veste, ela não é neutra, ela comunica, mas tem uma coisa que a moda diz, que nós somos conhecidos, o homem é conhecido pelo sapato que calça. A moda fala isso. Mas nós somos conhecidos por muito mais que o sapato. Então, a identidade do servo, da mulher cristã, do homem cristão, ela é conhecida não só pelo sapato, pelo blazer, pela calça, pela saia, pela bolsa, pela forma como fala. Então, nós temos que sempre lembrar disso, porque o que está por fora embala o que está dentro. Não tem como separar. E muitas vezes há dentro de nós, né, da nossa natureza, essa vontade de ser aceito, essa vontade de pertencer, essa vontade de provar, de repente, uma tendência. Então, o que a gente deve trazer para a nossa consciência? Eu estou vestindo essa mulher que o Senhor quer que eu seja, ou eu estou vestindo uma mulher para agradar? Né? Eu preciso estar vestida com aquela tendência para eu pertencer? Então, nós temos que lembrar que nós, como servos do Senhor, nós vestimos algo valioso. Nós vestimos algo precioso. Então, nós não precisamos provar para ninguém o nosso valor, a nossa graça. Né? Nós não precisamos competir, nós não precisamos estar pertencendo, sendo aceitos. O Senhor já pagou um preço pela nossa vida. Então, o que nós temos que fazer? A vontade do Senhor, né? Falar do Senhor. A nossa graça está em ser essa mulher que serve ao Senhor. E a nossa roupa, a nossa vestimenta, ela vai vestir isso. Nós não podemos esquecer que a nossa roupa, ela é uma segunda pele. Né? Nós somos identificados em vários momentos da nossa vida pela nossa roupa. Desde que estamos lá no ventre da nossa mãe, ela fez lá as roupas com maior cuidado, com maior amor. Depois nós crescemos, a mãe vem, escolhe as cores, e aí nós vamos para a escola, tem um uniforme que nós somos identificados.
a roupa do nosso casamento, o enxoval do bebê, que é a coisa mais maravilhosa que a gente faz. Então, a roupa, ela faz parte da nossa vida. E é um elemento fundamental. Mas aonde que de repente não precisa competir? Nós, como servos do Senhor, nós não precisamos priorizar isso. Nós temos que saber que a aparência anda alinhada com o nosso comportamento, com a nossa comunicação, com a nossa postura, com os nossos valores, mas ela não destaca. Ela não está à frente. O nosso pensamento não está nisso. Nosso pensamento está no Senhor. Ele é a nossa prioridade. Então, não briga, né? Ela acompanha. Ela não é a primeira coisa. Então, que às vezes a gente tem que tomar cuidado, que é falado muito de uma vaidade. Não, a serva do Senhor, ela tem uma personalidade. Ela não precisa abrir mão dessa personalidade, ela não precisa abrir mão das cores. Eu tenho até uma brincadeira que eu falo, que é ser bem tampada. Se a gente estar bem tampada, bem vestida, a gente já está fazendo muito. A gente está fazendo a vontade do Senhor e está fazendo o que é necessário. E o resto, o Senhor abençoa, o Senhor dá graça e vai tudo bem. Eu separei até uns versículos aqui da palavra de Deus em vários momentos que servos do Senhor foram identificados pela sua veste. Então, nós não podemos falar que isso é secundário. Não, não é. Nós temos que tomar cuidado, sim. Eu até falo que a nossa roupa, o nosso vestir, a gente honra a pessoa, né? Às vezes você é convidado para um casamento, você prepara aquela roupa, a gente lembra de alguém que se arrumou para se encontrar com a gente às vezes pode deixar isso de lado. Ai, não. Culto, né? Então, ir para o culto, isso acontece muito. A gente é servo do Senhor, mas a gente enxerga pessoas que a gente encontra em outros locais e a pessoa está toda arrumada, mas no culto, de repente, ela não se arruma. Então, assim, nós temos que entender que é importante, é adequado, só tem que entender o nosso papel. Eu sempre falo isso, né? A nossa mensagem, a nossa linguagem não tem que ser menor do que a nossa vestimenta. Ela precisa andar junto, mas ela é importante. Então, na palavra de Deus, a gente lembra de vários, até comentei com o pastor, né? Que o egípcio, né, que foi identificado ali pela sua roupa. Nós temos ali a túnica. Davi, quando em Ziclag, na experiência, né, que ele vai buscar mulheres e filhos, ele encontra ali o egípcio. Isso, e é identificado, né? A túnica de José, né, que os irmãos ali identificam ele pela túnica. Ana, que teceu ali o casaco também. Então, tem vários exemplos na palavra do Senhor que fala da importância dessa veste. Então, nós não podemos esquecer que a nossa vestimenta, o nosso vestir, não é só a vestimenta, ele está acompanhado de vários fatores, mas ele é importante, porque ele identifica a nossa vida como servo do Senhor, ele veste a nossa identidade. Pastor Fabiano, a gente vai conversando, né? Exato. Detalhe profético. O corpo de Jesus, ele foi enrolado num linho fino, branco. A igreja do Senhor, ela é conhecida pela sua santidade. Ela é revestida de santidade. Então, assim, tudo que a irmã Mônica tem trazido da importância, da relevância da vestimenta, vai muito além de uma roupa, simplesmente, ela fala muito a respeito disso, né? A igreja ela tem essa diretriz, ela é envolvida em santidade. Sou corpo de Cristo, então eu preciso estar dentro desse padrão, né? E você conhecia as pessoas, você caracterizava até a nacionalidade delas pela vestimenta. Você via de longe, não, pela roupa é um macedônio, não, pela roupa é um romano, não, pela essa vestimenta aí é um egípcio, né? E hoje, a pergunta que nós gostaríamos de deixar nesse programa, em relação à vestimenta, é quando as pessoas te veem,
Qual é o conceito que ela formula? Elas estão conseguindo ver Cristo em você, pela forma como você se veste, porque é o que chega milissegundos, não é isso? Milissegundos. Então, essa pergunta para você que nos assiste. Quando as pessoas te veem, quando você chega diante do espelho, a roupa que você colocou, que você escolheu para sair, para trabalhar, para ir para a faculdade, ou no momento até que você está ali comprando a roupa, quando você olhar ali, as pessoas que te verem enxergarão Cristo? Muito bem. Essa é uma pergunta para aqueles que nos assistem, né? Vamos reforçar. A forma como você se apresenta, como nós nos apresentamos, ela glorifica ao Senhor. Essa revelação da palavra que o pastor Orlando mencionou sobre o corpo de Jesus envolto num linho fino, branco. A igreja ela é corpo de Cristo e a identidade dela deve ser em santificação, uma vida santificada, ou seja, separada. E a palavra do Senhor, ela nos fala em Hebreus, eleitos, nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. E a irmã Mônica mencionou sobre tendências, né? Eu segui tendência. Aliás, a pergunta que eu fiz traz esse contexto. E por falar em seguir, nós temos a quem seguir. Nós seguimos, né? Os discípulos é aquele que segue. Você é discípulo de Jesus, então nós seguimos ao Senhor Jesus. E o texto da palavra em 1 Coríntios 11, verso 1, diz isso. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Nós temos a quem seguir, nós temos a nossa referência, a palavra nos instrui, e é maravilhoso. Muito bem, esse assunto é muito interessante, mas o nosso tempo, infelizmente, ele é escasso. Eu quero aqui agradecer a participação da irmã Mônica, convidar para estar mais vezes conosco. Irmã Mônica, muito obrigado pela sua presença, pela participação. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fabiano, muito obrigada. Paz do Senhor a todos. Amém. Pastor Orlando, mais uma vez, muito obrigado pela participação. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fabiano. Uma alegria estar aqui mais uma vez, trazendo conteúdo relevante. E hoje tendo a oportunidade de dividir aqui com a minha esposa. Exatamente. Não sei se aqueles que nos assistem notaram o sobrenome. Orlando Capuzzi, Mônica Capuzzi. Muito bem. E nós queremos despedir daqueles que nos assistem, convidar para estar mais vezes conosco, acompanhando a programação da Igreja Cristã Maranata. Nós desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.